Alô, Brasil! Vamos pensar direito? Antes de começarmos, eu peço que ao final deixem seu gostei ou não gostei, um comentário, se possível, e se gostaram, compartilhem. Eu trouxe aqui uma notícia do site GP1, do dia 2 de outubro de 2023, com a seguinte manchete: STF estuda a regra que pode excluir Mendonça e Nunes Marques de julgamentos do 8 de janeiro. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, anunciou que irá discutir com os demais ministros a possibilidade de devolver às turmas do tribunal o julgamento das ações penais. Essa medida tem o potencial de impactar significativamente o andamento dos casos relacionados ao 8 de janeiro. Atualmente, o relator dessas ações é o ministro Alexandre de Moraes, que faz parte da primeira turma do STF. A sugestão de Barroso é que esses casos sejam julgados exclusivamente pela primeira turma, o que excluiria os ministros André Mendonça e Nunes Marques, que não integram esse grupo. Então vamos lá. Primeira coisa, estão tentando excluir 2 julgadores de julgarem um processo. Segunda questão, estão tentando impedir esses 2 julgadores de julgarem esses processos com base em perseguição ideológica, porque eles foram indicados pelo presidente Bolsonaro, não estão querendo que eles julguem atos praticados por pessoas que apoiaram o presidente Bolsonaro e participaram do 8 de janeiro. Vamos excluir os vândalos, esses merecem ser julgados, mas não no STF, que não é o competente foro para tal, mas a primeira instância, porque nenhum deles tem foro privilegiado. Né? Então aí espancaram mais uma vez a Constituição e espancaram o Código de Processo, porque a jurisdição não é correta. O foro é incompetente para esse tipo de julgamento. Mais uma coisa, as prisões foram decretadas de ofício. O juiz não pode decretar prisão de ofício. O Ministério Público apresentou as denúncias após as prisões de ofício e com base nos argumentos da prisão. Então, quantos problemas constitucionais temos aí só aqui na manchete? Esse estudo do Luiz Roberto Barroso visa o quê? Afastar os ministros que foram indicados por Bolsonaro. Ah, porque eles podem ter algum interesse na causa. Até onde eu vi nos julgamentos, Nunes Marques ainda é o mais correto constitucionalmente falando. Há incompetência de foro flagrante, isso não há dúvidas. Mas passado para a primeira turma, o relator não foi sorteado. Ele se arvorou a relator. Ele tomou as iniciativas. Então a vítima está julgando. A vítima determinou a prisão. Não pode. Por isso, mais um motivo. O STF não é o foro competente. É uma questão de ciência do direito. É uma questão do devido processo legal. Estão querendo, então, tirar esses 2 ministros da história porque foram indicados por Jair Bolsonaro. Muito bem. Por que o Dias Toffoli participou do julgamento do Mensalão e do Petrolão? Por que todos eles, indicados pelo PT, participaram dos julgamentos do Mensalão e Petrolão dentro das suas fases de indicação? Por quê? Por que não foram afastados? Por que não colocaram nas turmas? Por que Luiz Barroso vai participar do julgamento do aborto, esse que Rosa Weber colocou em pauta, se ele já em outra oportunidade se demonstrou a favor do aborto? Em entrevista, inclusive. Ele não pode? Ele é suspeito? É suspeição.
Isso é suspeição. O juiz que tem interesse na causa não pode julgar. Isso é técnico, tá? Não é que ele é suspeito criminoso. Não, é uma questão técnica. É suspeição do juízo. Ele tem interesse na causa. Então ele não pode julgar o aborto. E nenhum dos indicados pelo PT pode, porque a pauta do PT é o aborto. Percebem? Então, os dois ministros estão sofrendo, de certa forma, uma perseguição ideológica, porque a Constituição veda. Como o guardião da Constituição pratica tantos atos inconstitucionais? Essa é a pergunta. E eu estou falando de forma técnica, hein? Eu não estou agredindo ninguém, não estou perseguindo ninguém. Isso é técnico. Está nos livros. Não fui eu que inventei. É a ciência do direito. Quem duvidar disso, leia A Luta pelo Direito, de Rudolf von Ehring, e vai entender. Quem duvidar disso, leia dos delitos e das penas do Cesare Beccaria e vai entender o que eu estou falando. As penas, inclusive, desse julgamento são desproporcionais. Uma mulher, né, a Elisa Matsunaga, que esquartejou o marido, pegou 17 anos. Pessoas que foram lá, que seja o quebra-quebra, não todos, ali, pouquíssimos. A grande maioria não participou disso. Mas os vândalos, 17 anos? Ah, financiadores do golpe. Que golpe? Golpe sem arma? Mas que acusação é essa? Golpe sem arma? Sem forças armadas? O que é isso, gente? Onde está a ciência do direito nisso? Onde está a Constituição? 35 anos e nos últimos 5 vilipendiada? Não é possível. Me desculpem, mas não é possível. Estou falando, repito, de forma técnica. De forma técnica. Então, se aqueles dois não podem julgar o 8 de janeiro, todos os demais não poderiam ter julgado Lula, que indicou muitos deles. E que foram a favor da anulação. Ministro Cristiano Zanin, advogado do Lula, que conseguiu anular por causa do seu denodo de eficiência, conseguiu convencer o ministro Fachin a anular por incompetência de foro as condenações do Lula, e ele participa agora de julgamento com flagrante incompetência de foro e não aventa essa questão? O próprio ministro Fachin não aventa a questão da incompetência de foro que ele deu para o Lula? Pois é. E agora? O ministro Barroso, que defendeu Cesare Battisti, um terrorista italiano, essas pessoas estão sendo acusadas de terrorismo, ele não poderia ter julgado, porque quando advogado, e cumpriu o seu dever muito bem, defendeu o seu cliente, acreditou na inocência dele, é assim que o advogado deve fazer? Agora, como ministro, ele deveria voltar ao passado e pensar, bom, naquele caso eu agi assim, eu não posso agir de outra forma? E não poderia participar. Olha, não posso participar. Então eles se declaram impedidos. Se não querem falar sobre isso, que se declarem impedidos. Portanto, muitos deles não poderiam estar julgando o 8 de janeiro. Muito menos Alexandre de Moraes, que se diz, né, a vítima. Se o STF sofreu a agressão desses vândalos, não pode julgar porque tem interesse na causa. Isto é técnico, eu repito, e vou repetir tantas vezes quantas forem necessárias. Então, é isso aqui. Percebam, então, que, mais uma vez, a Constituição é o que menos importa. Isto aqui não pode acontecer e eu espero que os ministros se insurjam contra essa situação. É o que eu mais espero pelo bem do direito, que já está sendo arrasado. O direito, a ciência do direito, ela vem sendo destruída, como a nossa Constituição. Desidratada, desintegrada, desfigurada. É isso. Então, vamos pensar direito?
Até a próxima.